né? Estamos iniciando, né? Estamos iniciando as palestras do mês de agosto, né? Hoje é a segunda-feira de agosto, né? A nossa palestra de hoje é transmitida pela comunitária Vida Nova, que compartilha com o Aurélio Robles, né? O Facebook do Aurélio Robles. Antes de nós iniciarmos a nossa palestra, eu convido a todos fecharmos os nossos olhos, imaginarmos à frente de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, porque na realidade nós não os vemos, mas podemos senti-lo e eles estão aqui junto de nós para dizermos obrigado por mais esse mês que se apresenta, obrigado por essa segunda-feira, onde pudemos sair de nossas casas e virmos até aqui, onde também podemos, pela tecnologia que nos permite no dia de hoje, assistir também uma palestra online. Obrigado, Senhor. Sê conosco, abençoa os nossos propósitos, permitir que esta paz que sentimos agora seja levada a todos os lares onde estiverem vendo a nossa transmissão ou aonde os nossos pensamentos forem, porque pode ser que nós aqui estejamos, mas lembremos de alguém que está necessitando, alguém que passa por algumas dificuldades maiores do que as nossas e que possamos compartilhar esta paz. Obrigado, Mestre Jesus, permitir que em Teu nome abramos as atividades do dia de hoje, que assim seja. Bem, gente, a nossa exposição de hoje, vocês estão vendo o tema, né? Eu sou importante para mim e significo algo para alguém? É bastante sugestivo, não é? Então vamos ver. Mas já eu vou justificar o motivo desta palestra. Então, os aspectos que a gente vai tocar é dinheiro e felicidade, prazer e felicidade, dores e felicidade, é possível, realizações pessoais, o que significa a minha vida? Para onde eu vou? Para onde eu estou indo? Isso é tudo, a gente não vai detalhar isso frase ou palavra por palavra, termo por termo, mas isso para a gente pensar, para a gente imaginar. Na realidade, eu estou quase que plagiando uma palestra do Haroldo Dutra Dias, com esse título, Saúde e Espiritualidade. Vê que aí abrange mais. Eu tenho essa palestra, eu prometo até amanhã colocar no grupo do Pátria do Evangelho, no grupo Espírita, em vários grupos, para que vocês assistam, porque ela é muito importante. Então eu não vou dizer, essa palestra foi realizada no dia 25 de maio, é recente, né? Dia 25 de maio de 2023. Ela foi realizada numa universidade em Monte Carmelo, com o tema acima. E a promessa que eu fiz, eu coloquei aqui também, que amanhã eu vou colocar no grupo do Pátria do Evangelho, para que todo mundo assista. É uma palestra, eu não lembro se é de 49 ou 59 minutos, mas compensa. Ele faz várias brincadeirinhas para motivar a palestra, mas é importante. Agora nós vamos para aquilo que eu fiz. Eu fiz um resumo, pretendo simplificar o mais possível,
para que todo mundo entenda, né, aquilo que eu tirei. Então, aqui já vai o pensamento do Aurélio, mas o pensamento do Haroldo é muito mais profundo, né? Apenas a gente copia alguma coisa. Imitar o Haroldo é impossível, viu? Onde está a felicidade e quem é feliz? Será que tem alguém feliz neste mundo? Nós vamos ver. Tem. Eu posso afirmar para vocês que tem. Se há perguntado de muito, né, sobre a felicidade, e muito se diverge quando se refere à felicidade, quando se refere aos conceitos de felicidade. Como não se chega a uma concessão comum, a um consenso comum, melhor dizendo, se faz a uma conclusão precipitada, né? Se faz uma conclusão precipitada, quase todas com uma base importante, os ensinos bíblicos, que a despeito dos ensinos divinos, ainda não está levando a uma conclusão satisfatória, pois se confunde felicidade com dinheiro ou com prazeres temporários, efêmeros. Onde está a felicidade? E como fez o Haroldo Dutra Dias, eu vou me referir à parábola das casas construídas, né? Uma sobre a rocha e a outra sobre a areia. E ele diz: aquele que escuta as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu a casa na rocha, né? Construiu a casa sobre a rocha. Aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre areia. E aqueles que as escutam, mas não a praticam, semelhante, né? Aquele que construiu a casa sobre areia. Então, o que aconteceu? Vamos lembrar essa colocação. Jesus diz: aquele que ouve minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu sua casa sobre a rocha. Os ventos sopraram, os rios transbordaram e ela permaneceu intocável. Enquanto aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante àquele que construiu uma casa sobre areia. Os ventos sopraram, os rios transbordaram e a casa foi levada de roldão. A casa ruiu e grande foi a sua ruína. A gente observa que o fenômeno foi o mesmo. Agora, a natureza da casa é a mesma. Eu estou plagiando o Haroldo Dutra Dias, viu, gente? O que a gente chega à conclusão? Todos nós, sem exceção, vamos passar pelas tempestades da vida. Os ventos vão soprar sobre as nossas casas, os rios vão transbordar sobre os nossos pés, mas a nossa casa está, se é que está, construída sobre rocha, né? Olha, a fundação perfeita, né? Perfeita, não vai acontecer nada. Mas se a nossa casa estiver construída sobre areia, vamos rodar. Essa rocha, esse vento e essa rocha, ou areia, são simbólicos, né? Que Jesus foi bem claro: aquele que ouve minhas palavras, as pratica ou não as pratica. O que acontece? É a questão da nossa fé, a nossa certeza, a nossa convicção, quando nós praticamos os ensinamentos de Jesus. Então, nada que vier contrário, os problemas, enfermidades,
as contrariedades, a crítica dos outros, enfim, nada vai nos abalar. Mas se nós ouvimos por ouvir, qualquer coisa que um fala, é verdade, qualquer coisa que acontece, não, onde está Deus? Então nós fracassamos. Certo, gente? Isso só para citação, para a gente se achar mais nas próximas. Nas duas realidades as condições são as mesmas, mas o desfecho é diferente. Não preciso comentar mais nada. Uma resiste e a outra tomba, com grande prejuízo para o seu dono. Onde está a felicidade? Quem é feliz? Vamos continuar com esse pensamento. Dizemos que mesmo as interpretações bíblicas divergem sobre o conceito de felicidade, pois não obstante o conceito em comum, felicidade não é deste mundo, os defensores dessas palavras bíblicas se desgastam correndo atrás de posses efêmeras, quer dizer, posses materiais. As nossas posses não são efêmeras. O que quer dizer são efêmeras? É uma posse de curta duração, é uma posse... Nós podemos ter todo o dinheiro do mundo, ter todo o poder do mundo. Um dia tombamos. Para quem fica? Né? Para quem fica o dinheiro? Para quem fica o poder? Fica para alguém. Mas nós não vamos levar do outro lado, né? Dizia uma companheira nossa. Meu filho, caixão não tem gaveta e mortalha não tem algibeira, né? Quer dizer, mortalha não tem bolso para levar nada, né? Mas é verdade, a gente não leva nada. Mas vamos a outro caso que... não que sejam condenáveis as buscas por uma condição melhor, pelo mais fácil, com menos dificuldades econômicas e sociais, pois o que nós vamos abordar os conceitos e as reais condições de felizes neste mundo. Nós vamos falar aqui da felicidade relativa, a felicidade parcial que nós podemos viver neste mundo, né? É lógico que a felicidade maior que nos aguarda é a felicidade espiritual, quando nós partirmos e tivermos as nossas consciências tranquilas, tivermos a nossa cabeça firme, com certeza, o coração feliz, porque fizemos o que estava ao nosso alcance. Para sermos felizes depois da morte, não há necessidade que nós sejamos um santo. Há necessidade que nós tenhamos cumprido corretamente os nossos deveres correspondidos. Lógico, vamos ser perfeitos? Não, vamos precisar muitas e muitas encarnações para ser perfeitos. E padre, não é só deste mundo. Depois temos outros mundos. Mas como todo mundo pergunta sobre se a felicidade existe e se ela existe, onde ela está, no que consiste, várias pesquisas se han levado a efeito, inquirindo sobre as possíveis localizações da felicidade, e as conclusões nem sempre, ou quase nunca, as pesquisas tiveram conclusões positivas, satisfatórias ou convencedoras. Vejamos uns exemplos. Então, se tem feito pesquisa e não se chegou a um consenso comum, não se chegou diria, uma conclusão positiva e satisfatória. Dinheiro é muito bom e torna felizes aqueles que o conseguem para a aquisição de algo que até então não tinha.
Mas para aqueles que o têm, e em excesso, diríamos, né? Ou quando se consegue tudo, mesmo se tendo passado pelas misérias, ele não supre as outras carências ignoradas. Pode-se ter todos os dinheiros, né? Mas sempre vai haver um vazio, nós sempre vamos querer mais. No primeiro caso, quem não se sente feliz precisava comprar alguma coisa, uma roupa diferente, quando consegue dinheiro para... É uma felicidade, é felicidade. Falar, estou feliz que agora comprei a minha roupa, mas será que ela para aí? Estou feliz porque agora comprei a minha casa. Estou feliz porque agora comprei o meu carro. Estou feliz porque passei no concurso e tenho a minha vida garantida da agora para frente, né? Tenho segurança. Tudo bem, mas será que ela para aí? Né? E o Haroldo Dutra Dias faz bastante colocações a respeito disso. Mas quando se tem o dinheiro, quando o pai dá tudo, esse dinheiro não traz felicidade. Então se chegou à conclusão que o dinheiro é motivo de uma satisfação momentânea ou satisfação, mas não é a felicidade. Porque sempre aquele que tem bastante dinheiro, aquele que consegue, ele vai pensar, ele tem uma carência. Bom, vamos lá. Prazer. O prazer é felicidade? Também se conclui que o prazer é efêmero, dura enquanto se está nele, mas passa e aquilo que agora é prazer, daqui a pouco se torna fastidioso e pode até se transformar num transtorno. Mas vou voltar no questão do prazer. Eu coloquei aqui saúde, mas vou voltar na questão do prazer. Nós sentimos prazer quando comemos uma comida boa, não é? Nós sentimos prazer ou temos prazer em comer uma comida boa, um prato delicioso, não é verdade? Nós temos prazer quando nós estamos com muita sede, tomamos um copo d'água. E por aí vocês podem notar e deduzir da felicidade que se tem no prazer. Agora, você tem aquele prato apetitoso. Você come um prato, às vezes até, se for um pouquinho gula, né? Até repete aquele prato. Mas se alguém te obrigar a comer 10 pratos daquele, é prazer? Não, mas já é pesadelo, não é? E assim, você gosta de chocolate, vamos falar dos chocolatras, né? Dos chocolatras. Gosta de chocolate. E quanto é bom comer, a gente não pode, né, Valdir? Comer um chocolate suíço, né? Aquele bem pequenininho, e diz que as coisas gostosas são que nem o perfume, é pequeno. O perfume bom, né, é muito pequenininho, né? Perfume pequeno. Então você come um chocolate, mas se alguém te obrigar, vou repetir o que o Haroldo falou, se alguém te obrigar a comer 70 chocolates, é prazer? Não é. Mesma coisa no copo d'água, você vai tomar um copo, 2, às vezes 3 no máximo, conforme a sede. Mas se até alguém te obrigar a tomar 10 copos d'água, sai água pelos ouvidos, né? pelas narinas, não sai. Então aquele prazer é momentâneo, aquela felicidade é momentânea, é a felicidade enquanto dura. É bom comer bem, é bom beber, é bom você estar numa festa, né? É prazeroso, mas se a gente vê que ficar noites e noites numa festa dançando, sai de baixo, né? E assim tudo que você pensar que no prazer
na satisfação dos nossos desejos, dos nossos apetites, em tudo. Tudo que você faz, diríamos assim, conforme a necessidade, conforme os parâmetros do teu corpo, conforme o teu apetite, é bom. Mas o abuso, né? E mesmo aqueles que abusam, que falam, não faz nada. Tem gente que come num churrasco, come carne, depois, e come bastante cerveja. Depois toma Coca-Cola para comer mais. Daí, sem precisar dizer que a carne demora 3 dias no nosso organismo para fazer a digestão. 3 dias no mínimo, né? E depois ele fica a semana inteira tomando omeprazol, né, pantoprazol, né, aquela coisa, ou então tomando sal de fruta ena. No meu tempo era sal de fruta ena, né, tomando sal de fruta ena. Que prazer foi esse? Então o prazer é aquilo que um prazer verdadeiro é aquilo que você pode realizar e continua sendo prazeroso, né? Uma boa amizade é um prazer, você continua com ela por cima. Então as relações sociais nossas, bem feitas, são prazeres, né? Aquilo que fala das necessidades do nosso organismo é um prazer muito fugidio, né? Opa, desculpe, eu distraído. Saúde. Na saúde, nem sempre, pois embora elas teriam que ser a maior fonte de felicidade, as joga muitas vezes o saudável pelos ralos e dos esgotos da vida, para só depois correrem atrás, controlando as doenças. Porque muita gente fala, está fazendo tratamento de saúde. Não, ele não está fazendo um tratamento de saúde, ele está controlando a doença. Depois que se fica doente, se está controlando a doença. Vocês concordam comigo? Aí você você controla, que no caso, eu fiz uma cirurgia do coração, mas tem que tomar um caminhão, né, de remédio por dia, para não voltar o problema, né? E assim, muitas doenças que nós passamos, que nós adquirimos, seria interessante se nós preservássemos a nossa saúde, né? Mas isso é tema para outra conversa, né? Então vamos lá ver o quesito doença. E a doença, que é a perda da saúde, será que pode haver alguém doente feliz? Vocês acham que tem alguém doente feliz? Vamos ver alguns exemplos citados pelo Haroldo, né? Na sua palestra, como os resultados das pesquisas americanas. Vamos lá. Nós vamos falar de hemodiálise, de parto, de filhos, né? De parto, de filhos, casais com filhos recém-nascidos e a amamentação, e etc. Vamos conversar com isso. Na hemodiálise, você quer coisa pior do que uma hemodiálise? A hemodiálise, os rins já perderam todas as funções, né? Se faz uma hemodiálise esperando que possa ter um transplante de rins. O que a solução da hemodiálise, quando já chegou, porque os rins já faliram nessas alturas. É só Vamos perguntar uma coisa. O parto. Bom, a gente não sabe, porque da outra encarnação a gente não lembra, nessa encarnação a gente não passou pela experiência. O parto dá alguma felicidade? As mulheres que são mães que podem responder isso, né? Mas acontece, né? O Haroldo fala ainda, quando ele cita o parto, ele fala, pelos urros, pelos berros,
eu deduzo que deve ser muito difícil. Só que aí nós já vamos entrar no fator felicidade de verdade. A mãe chora, grita, mas quando nasce o filho, elas abraçam e dizem, compensou a dor, né? A felicidade, né? Os filhos trazem felicidade. Às vezes, os pais têm os filhos nas piores condições, né? Mas, no entanto, o dia que o filho volta, é como o filho pródigo, volta e obedece, que felicidade que traz para os filhos, para os pais, né? E o pai tem a felicidade de ter encaminhado no mundo, né? Os pais têm essa felicidade. Então, Jair, os filhos recém-nascidos trazem felicidade? Você já pensou? Os pais trabalharam, o filho tem 3 ou 4 meses, os pais trabalharam o dia todo, amanhã tem que levantar cedo, e o filho chora a noite inteira, né? Chora a noite inteira, né? Aí o pai fala para a mãe, vamos jogar esse filho no lixo, porque isso aí já está atrapalhando demais, a gente não pode dormir quando ele berra. A mãe, Deus me livre, se joga eu no lixo, não vai jogar meu filho de jeito nenhum. Porque é a felicidade de ter um filho, né? É lógico que isso é figurativo. Seu pai precisaria ser muito mal para dizer isso aí. Então, de passar dessa fase, os pais criam o filho, que felicidade, superamos, sofremos aí 4 meses, 1 ano, né? Mas estamos felizes de ver o nosso filho com saúde. Amamentação. As mães podem responder isso aí, mas será que a amamentação traz felicidade para a mãe? Traz, né? Muita. Responderam muito. Mas, quando a criança já começa a ter dentinho, morde no bico no seio, hein? E quando dá uns probleminhas, ressecamento, e o bico do seio racha, que chega a sangrar, é felicidade? A mãe supera tudo isso pelo filho, pela felicidade do filho. Isso eu estou citando para plagiar, porque essas experiências eu não tenho, viu? Quer dizer, não tenho entre aspas, né? Porque quando a esposa da gente passa, a gente também, né? É difícil ver as lágrimas delas cair, né? Na hemodiálise, na pesquisa americana, né, encontraram uma mulher que fazia hemodiálise e perguntaram para ela como que ela estava. Eu estou feliz porque eu vou conseguir superar tudo isso e eu tenho meu esposo e 2 filhos. Se eu morrer, meu esposo me mata. Me mata, então eu vou vencer. E ela demonstrou felicidade, né? E nos casos ali que nós já citamos, né? Eu tinha deixado o hemodiálise para trás. E muitos casos de doenças são assim. As pessoas estão doentes, mas têm a certeza que vai se curar. Mas por quê? Fizeram então as pessoas, entre as pessoas doentes, encontraram mais pessoas felizes do que as pessoas que tinham dinheiro, as pessoas que tinham tudo para comer, as pessoas que, enfim, tinha tudo, encontraram mais felicidade, né? Então, mas nas pesquisas que apresentaram surpresa ao apontarem pessoas felizes, mesmo entre aquelas com enfermidades graves, mostraram também que elas tinham a espiritualidade, né? A espiritualidade, quer dizer, elas tinham uma fé em Deus, elas acreditavam em algo além desta vida, além do nosso corpo, né? Algo não só para além da morte, mas algo que estivesse aí protegendo
Isso, espiritualidade. E essas pessoas, consequentemente, já eram boas. Tinham um ideal que não as deixava blasfemar, não as deixava reclamar, não as deixava desanimar, né? Então mostraram também que elas tinham espiritualidade, que não se restringe ao fato de professar esta ou aquela religião, ou viver genuflexa, orando a Deus e falando do nome de Deus. Genuflexo, para quem não sabe, é a pessoa ajoelhada, viu? As pessoas ajoelhadas. Não se restringe a isso. A espiritualidade não se restringe a termos uma religião, né? Então, nós já vimos que o dinheiro é muito bom quando não se tem, se consegue para comprar o que realmente se precisa, né? O prazer é bom enquanto dura, mas pode ter consequências indesejáveis. Aquilo que, às vezes, de um prazer, o excesso de prazer se gera uma doença, né? Se gera uma doença. A dor do parto e as torturas da amamentação, né? A gente já viu isso. A mulher com hemodiálise feliz porque ela tem o marido e 2 filhos. Foi o que citamos nessa. As tormentas da noite mal dormida, dos filhos recém-nascidos, a gente viu. Isso aqui estou fazendo só a título de repetir, né? São as dores que, apesar dos pesares, têm suas compensações. As dores. Só é feliz as dores que, apesar dos pesares, têm sua compensação. Uma pessoa que está doente, ter a certeza que vai sarar, mas ter a certeza de que está respondendo aos desígnios de Deus com toda a segurança, com toda a convicção, tem a sua compensação. Felicidade são mais as realizações do que pessoais, que o dinheiro, os prazeres, e que, apesar de não ser real do espírito, se tem felicidade. Então, quando se tem uma convicção, se pensa em algo no futuro, o Haroldo vai dizer da questão do estudante, ele vai dizer muito disso aí, do estudante que renuncia prazeres para conseguir um diploma. Às vezes passa a noite estudando para conseguir o seu diploma, conseguir a sua profissão. Enfim, quando se tem algo pela frente, então você sabe o que se é feliz, mesmo sofrendo, porque por antecipação já pressente a formação. Depois, de que ele forma, que ele não vai ter condições. Mas vamos ver o que é espiritualidade, né? É ter uma religião? Pode ser um princípio, mas nem todo religioso, desculpem, nem todo religioso tem espiritualidade. Porque a espiritualidade é algo mais profundo. Se viver de joelho, rezando, falando em Deus, pregando a moralidade? Nem sempre. Porque muitas vezes se prega para os outros e não se faz para si mesmo, né? Se lembra de Deus na hora do desespero, para pedir socorro,
mas não se lembra de Deus nas horas felizes de agradecer, ou na hora que tudo bem, nem se lembra, e se faz muitas besteiras, mesmo tendo religião. É se ter um dom de revelar as leis de Deus aos demais. Eu coloquei em letra minúscula esse Deus, viu? Propositadamente, né? Então porque muitos falam, eu estou no dom, eu revelo Deus. Será que isso ele revela? Ou ele manda? Quando a dificuldade bate, é o primeiro que fala, não, Deus está me castigando, né? Então não se tem essa convicção. Se tem um sentimento, mas não se tem aquele sentimento de espiritualidade. E basta ser espírita? Será que basta ser espírita? A doutrina espírita pode ajudar, mas o fato de se adotá-la não representa atestado de espiritualidade. Então, para nós concluirmos, vamos lá. Ter espiritualidade é algo natural e espontâneo, o que equivale a dizer, já é uma evolução adquirida por parte daquele que a apresenta. Aqui onde está o homem prudente que edificou a casa na rocha, né? Edificou a casa sobre a rocha. É aqui que está. Então, por isso colocamos. Aquele que coloca, que vive os ensinamentos de Jesus, não importa a religião que ele tenha, ou às vezes nem tem aquele que nem tem religião, mas ele tem uma convicção, ele sabe, ele pressente nas palavras de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, ele pressente que aquilo vai lhe garantir a felicidade. Então é aquela pessoa que renuncia a si mesmo, aquela pessoa que faz tudo pelo seu semelhante, então ele tem uma espiritualidade. E quando soprarem os ventos da doença, o vento da miséria econômica, o vento dos problemas gerais, ele tem a sua casa edificada sobre a rocha, ele sabe que aquilo é passageiro, ele sabe que aquilo é uma provação, então não cai a casa. E aí está a casa feita sobre a rocha, é a felicidade que ele queria. Consegue colocar em prática os ensinamentos, né? Pôr em prática os ensinamentos. Era isso que eu tinha para falar para vocês na noite de hoje. A palestra o tema sugere muita coisa, mas eu acredito que ficaram muita coisa para ser pensada, e eu vou vou colocar aquela palestra do Haroldo Dutra Dias para a gente ver, né?